Olá, meus amigos e minhas amigas, muito boa noite, início da noite, hoje no dia 4 de fevereiro de 2019. Hoje eu vou falar, minha gente, de algo que me incomodou muito esse final de semana, que foi a eleição para a presidência do Senado. Demonizaram o senador Renan Calheiros e um movimento obscuro feito por redes sociais tiraram da competição efetiva pela presidência do Senado. Eu não tenho nada contra o senador Alcolumbre, eleito presidente do Senado. Muito pelo contrário, é um jovem, audacioso, ambicioso, que com ajudas e mais ajudas conseguiu o intento de se eleger presidente do Senado Federal. Agora Deus sabe o que está por trás de tudo isso. Condena o senador Renan Calheiros por crimes e crimes dos quais ele tem sido acusado, mas não existe uma condenação judicial contra ele. Uma só. É tudo suposição. Que mais de ver são crimes. São crimes porque você não pode condenar alguém por suposições. Lá o Supremo Tribunal Federal já arquivou diversas denúncias contra ele. Tem outras em andamento, mas patentemente não existe uma sentença, não existe um acórdão condenando ele. Essa cisma com Renan é justamente pelo valor que ele tem. Muitos dos quais invejam um senador nordestino que superou a todos lá, 4 vezes presidente do Senado Federal. 4 vezes pela competência, pela simpatia, pela forma de tratar os companheiros. Renan Calheiros tem sempre uma palavra. Amiga, eu conheço porque eu militei no Congresso Nacional por 40 anos. Conheço cada polegada ali do Salão Verde e do Salão Azul. Estava lá quando Renan Calheiros chegou com seu primeiro mandato de deputado federal. E foi costurando, honestamente costurando a sua trajetória. Se fez líder do governo Collor, do qual ele foi um dos principais articuladores, por ser lá do seu estado, Alagoas. Depois rompeu com o governo Collor, os motivos eu desconheço, mas rompeu e foi para a sua Alagoas, onde se elegeu senador. E no Senado Federal articulou-se da melhor maneira possível e chegou à presidência do Senado por 4 vezes. Minha gente, chegou a ministro da Justiça, né? Líder do PMDB no Senado Federal. E o Renan, minha gente, não é daquelas elites antigas do Brasil, não. O Renan foi um rapaz
lá de uma cidade modesta de Alagoas, cidade de Murici, e pelo seu valor pessoal, se impôs na política alagoana, um terreno muito perigoso, um terreno muito difícil de alguém sobressair. E ele, com sua habilidade, com sua coragem, conseguiu se sobressair lá. E ainda mais, conseguiu se sobressair a nível nacional, aqui em Brasília, no Congresso Nacional. E o fez com altivez. Agora, um homem com todos esses predicados, com todo esse valor, é natural que surja inveja, ciúmes de toda a natureza. E o principal, minha gente, é que os sulinos, os sudestinos, os centro-oestinos não admitem que no Nordeste tem uma liderança solar, como a de Renan Calheiros. Efetivamente, os invejosos se coçavam de todo jeito. Quantas vezes eu não vi o grande e ilustre senador gaúcho Pedro Simão subir na tribuna e falar e desfalar e esbravejar contra a liderança de Renan Calheiros. Mas colocou o nome dele lá algumas vezes como candidato e nunca obteve êxito. Por quê? Por quê? Porque os valores de Renan sobreporam os dele. E teve o Renan 4 vezes a simpatia geral dos seus pares no Senado Federal e o colocaram como presidente do Senado Federal. Isso não é pouco, minha gente. Isso não é pouco. Ser senador já não é pouco. Agora, presidente do Senado por 4 vezes, não é? Muita gente se levantou contra ele. Primeiramente contra os seus valores. E depois pelo fato dele ser nordestino. Aqui nesse ponto, eu digo, por exemplo, que os nordestinos não militam nas redes sociais. Deixaram que Renan Calheiros fosse esquartejado, fosse vilipendiado, fosse destruída a sua imagem nas redes sociais por pessoas desqualificadas porque caluniaram. Renan Calheiros é investigado, não é condenado. Como muitos, até o presidente atual, que ganhou as eleições sábado passado, é investigado no Supremo Tribunal Federal, segundo a imprensa divulga. Agora, isso não é motivo para todos condená-lo, não. Porque quem vai julgá-lo é o Supremo Tribunal Federal. Assim como Renan também será julgado, mas Renan até hoje não tem uma condenação, não tem uma sentença, não tem um acórdão condenando ele. E foi pelas redes sociais, desancado, prejudicado, xingado, não é? Digam aqui qual foi o crime que Renan Calheiros cometeu contra o Brasil, condenando ele por ser do PMDB, um partido majoritário no Brasil por muitos anos. O ser majoritário nos partidos políticos é uma cobiça.
todo mundo cria um partido político para ganhar eleições e participar de governos. É essa a finalidade dos partidos políticos. Mas pegaram Renan Calheiros como bode expiatório. Um grande quadro da política brasileira e talvez o maior quadro político da região Nordeste atualmente, e por isso mesmo fizeram tudo para desancá-lo, para prejudicá-lo, para lançá-lo à lama. Mas ele é resiliente, ele sabe lidar com essas coisas e vai sair por cima brevemente. Aguardem, porque ele tem talento de sobra para superar essa intercorrência na vida pública dele, que foi a disputa para a presidência do Senado sábado passado. Meus amigos, eu venho aqui falar para você, olho no olho, nordestinos, como eu. Cuidem-se, defendam os seus valores, defendam os seus. Defenda os seus, porque se você pensa que da região sudeste, da região sul principalmente, consideram vocês patrícios, estão pensando errado, porque essa gente, esses brasileiros novos, detestam o povo nordestino. Detestam o povo nordestino. Essa é a realidade. Então, meus amigos, conterrâneo nordestino, se dê o valor que vocês têm. Ajam. As redes sociais são uma ferramenta poderosa, importante. Tanto são que, através de fakes, mentiras sobre mentiras e pedidas, prejudicaram a candidatura de Renan Calheiros. Tivemos senadores otários do Nordeste que votaram contra Renan, por questões picuinhas, coisas pessoais, mas otários, pensando que são donos da verdade, ou que são mais honestos do que ele. Repito aqui, Renan Calheiros não tem uma condenação. Essas ilações contra ele são todas maldosas, onde faltam fundamentos. E quero afirmar e reafirmar aqui, que a má condução do Brasil nos governos do PT não foi culpa de Renan. Renan foi presidente do Senado, foi senador que apoiou, mas como muitos outros. Então não me venham com essa pecha de corrupto para Renan, porque falta a condenação judicial que não existiu. Para quem não sabe, investigado não é condenado. Investigado não é condenado. E tem mais. Quando passar em julgado, essas acusações que ele tem lá, que for atestada a inocência dele, quem é que vai reparar? Mas, afinal, os malfeitores que criaram essa situação alcançaram o seu objetivo, que foi prejudicá-lo. Prejudicaram com as sacadilhas, com acusações infundadas. Ah, ele é corrupto. Onde é que está a corrupção? A materialidade, o princípio maior do direito penal, minha gente. Eu sou advogado e posso afirmar. Busque lá na lei e na doutrina o princípio maior do direito penal para condenar alguém, a materialidade.
Onde é que está a materialidade? A mão na massa. Seus mentirosos e vagabundos. Onde é que está a mão na massa de Renan? Renan Calheiros, no meu modo de ver, de sentir, é um grande parlamentar, um homem público. Tem seus defeitos, como todos nós temos, mas não venham trazer essa pecha de criminoso contra ele, porque ele não é. Ele não é. Que se manifeste o Poder Judiciário e diga, olha aqui, Renan, você é isso ou aquilo. Mas da boca e da iniciativa de muitos vagabundos que assacaram contra ele, não podemos aceitar esse tipo de coisa. Essa condenação por preconceito, essa condenação pela vontade íntima de muitos que não toleram ver um nordestino como Renan Calheiros acima deles. Estava e está. Renan Calheiros tem mais 8 anos de mandato. Vamos aguardar o que virá pela frente. Vamos aguardar. Está aí o Supremo Tribunal Federal, que está com os processos, vai julgar. Vamos ver o que vai acontecer. Não, mas agora já tem muitos idiotas mal intencionados que querem condenar o Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, que tem naturalmente os seus erros, já cometeu os seus erros, mas quem não comete erros? Quem não comete? Quem atira a primeira pedra? Quem atira a primeira pedra? Minha gente, fiquei triste com essa derrota do Renan. Não foi derrota, ele desistiu porque viu a armação que houve. Mas vamos esperar. Temos aí mais 8 anos de mandato dele, no mínimo aí. Porque toda vez que ele candidatar a senador lá por Alagoas, será eleito. E não venha me dizer que Alagoas é um estado periférico. Periférico que eu digo é o Rio de Janeiro, que foi roubado, foi saqueado, vamos dizer, pelo povo do Rio de Janeiro que insistiu em eleger corruptos, safados, que estão aí na cadeia, mas tinham mandatos seguidos dados pelo povo brasileiro. O estado do Rio Grande do Sul que é periférico também, falido, porque o povo do estado insistiu em eleger e reeleger ladrões, que acabou com as finanças do estado. Também Minas Gerais é um estado periférico, que também elegeu e reelegeu vagabundos, ladrões que acabaram com as finanças do estado. Também o estado de Goiás é periférico, porque elegeu e reelegeu vagabundos que terminaram por destruir as finanças dos estados. Isso sim, venham agora vocês aqui dizer, posar de mocinhos, sendo que são vilões. Mostrem virtude aí. Diga-me se no Rio de Janeiro não é um vale-acordo de ladrões. Digo se o Rio Grande do Sul não é vale-acordo de ladrões. Digo se Minas Gerais não é vale-acordo de ladrões. Digo se Goiás não é vale-acordo de ladrões, que acabaram com a finança dos estados covardemente. Mas o povo é o grande culpado, porque elegeu e reelegeu vagabundos que não mereciam a sua confiança. Essa é a verdade. Minha gente, para tirar pedra nos outros, aparece gente de todo lado. Aparece gente de todo lado. Contudo, na hora do vamos ver, na hora da verdade, veja o estado do Rio de Janeiro, veja o estado do Rio Grande do Sul, veja o estado de Minas Gerais, veja o estado de Goiás.
e constate aonde é que nós temos ladrão de verdade nesse Brasil. Meus amigos, a minha passagem por aqui hoje foi só para falar da implicância da perseguição contra Renan Calheiros. Não digo aqui que ele é santo, e nem que ele não é culpado de alguma coisa, mas o Poder Judiciário ainda não declarou isso através de uma sentença ou de um acordo. Então eu acredito na justiça, e se eu acredito na justiça, eu acredito na inocência de Renan Calheiros, porque pela justiça ele não foi condenado. Muito obrigado.